Você já sentiu que sua mente simplesmente não desliga? Você deita para descansar, mas os pensamentos continuam. Você tenta se distrair, mas algo dentro de você insiste em voltar para as mesmas preocupações. É como se existisse uma conversa constante dentro da sua cabeça e você não consegue silenciar. Mesmo quando tudo está em silêncio ao seu redor, por dentro parece que existe um barulho contínuo. Pensamentos acelerados, cenários negativos, medo do que pode acontecer, ansiedade pelo que ainda nem aconteceu. E o mais estranho é que muitas vezes nem existe um problema real naquele momento, mas a sua mente age como se houvesse. Agora pense comigo. E se eu te dissesse que isso não é algo novo? Que esse tipo de conflito interno já existia muito antes de você nascer, muito antes da tecnologia, da correria e da pressão que vivemos hoje. A ansiedade que hoje domina tantas pessoas já era uma realidade há milhares de anos. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A Bíblia não apenas reconhecia isso, ela já apontava um caminho para lidar com esse tipo de batalha interna. E no meio de tantos textos existe uma frase que aparece repetidamente, uma frase simples, direta, mas extremamente profunda. A frase "não temas" é uma frase simples, direta, mas extremamente profunda. Uma frase que, se for realmente entendida, pode mudar completamente a forma como você lida com seus pensamentos. Mas por que essa frase aparece tantas vezes? Por que isso precisou ser repetido tantas vezes ao longo da história? Talvez porque o medo sempre foi uma das maiores prisões da mente humana. E talvez, sem perceber, é exatamente isso que você está vivendo agora. Hoje, vivemos em uma geração marcada pela ansiedade. Mas não é uma ansiedade leve, é constante, silenciosa, acumulativa. Você acorda e já começa a pensar no que precisa resolver. Olha o celular e vê a vida dos outros aparentemente perfeita. Sente que está ficando para trás, que precisa correr mais, fazer mais, ser mais. Pressão no trabalho, medo de perder oportunidades, comparação nas redes sociais, incerteza financeira, relacionamentos instáveis. Tudo isso vai se acumulando. E o problema não é só o que acontece fora, é o que isso gera dentro de você. A mente nunca desliga. Mesmo nos momentos em que você deveria descansar, ela continua trabalhando, criando cenários, antecipando problemas, tentando prever tudo. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais percebe que não consegue. E é exatamente aí que o medo cresce, porque o medo se alimenta daquilo que está fora do seu controle. E no fundo, o que mais assusta não é o problema em si, é a sensação de não saber o que vai acontecer. Agora, pensa em uma situação extrema. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. À frente, um obstáculo impossível de atravessar. Atrás, um exército pronto para atacar. Não havia estratégia, não havia plano B, não havia saída visível. O medo não era exagero, o perigo era real. E mesmo assim, a resposta foi completamente contra o que qualquer pessoa esperaria. Não tenham medo, apenas confiem. Isso parece simples até você viver algo parecido, porque existem momentos na vida em que tudo parece fechado. Você olha para frente e não vê solução. Olha para trás e não pode voltar. E ao redor, nada muda. E é exatamente nesses momentos que a mente entra em colapso. Agora traz isso para a sua realidade. Quantas vezes você já se sentiu assim, sem saída, pressionado, sem saber qual decisão tomar, sentindo que qualquer escolha pode dar errado? E talvez o mais difícil não seja o problema, mas o que acontece dentro de você enquanto enfrenta ele. Josué estava diante de algo que mudaria completamente a sua vida. Uma responsabilidade enorme, um futuro incerto, decisões que afetariam muitas pessoas. E diante disso, a orientação foi direta. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Josué não estava com medo do presente. Ele estava com medo do que vinha pela frente. E isso é exatamente o que acontece hoje. O medo, muitas vezes, não nasce do agora. Ele nasce do "e se eu não conseguir?
E se eu tomar a decisão errada? É o medo que aparece antes de uma escolha importante. Antes de mudar de caminho, antes de sair de algo que já não faz bem, mas ainda parece seguro. Você sabe que precisa dar um passo, mas algo dentro de você trava, e não é falta de capacidade, é o peso do desconhecido, porque o futuro, quando não está sob controle, se torna um terreno fértil para a ansiedade. E quanto mais você tenta prever tudo, mais a mente se perde em possibilidades que nem existem ainda. Agora, pensa em outro cenário. Um gigante diante de um exército inteiro, todos vendo o mesmo problema, todos ouvindo a mesma ameaça, todos com a mesma oportunidade de agir. Mas ninguém se movia, porque o medo já tinha paralisado todos antes mesmo da batalha começar. Até que Davi aparece. E o que muda não é o tamanho do gigante, não é a situação, não é o risco. O que muda é o foco. Enquanto todos olhavam para o problema, Davi olhava para quem estava com ele. E isso muda tudo. Hoje, o seu Golias pode não ser um gigante físico. Pode ser a ansiedade que você não consegue controlar. Pode ser uma dívida que parece impossível de resolver. Pode ser uma pressão emocional constante. Pode ser a insegurança que te impede de avançar. E o padrão continua o mesmo. Quando você olha apenas para o tamanho do problema, a mente trava. Você paralisa, evita, adia, foge. Mas quando o foco muda, a reação muda também. Porque o que te impede de avançar, muitas vezes, não é o problema em si. É a forma como você está enxergando ele. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade. O vento era real. As ondas eram reais. O risco era real. O barco balançava, a água entrava e tudo indicava que eles não tinham controle da situação. O medo não era exagero, era uma reação natural. Mas no meio daquele caos, surge uma pergunta inesperada. Por que vocês estão com tanto medo? Percebe a profundidade disso? A pergunta não ignora a tempestade. Ela expõe algo mais profundo. O que estava acontecendo fora era intenso, mas o que estava acontecendo dentro deles era ainda mais descontrolado. E isso reflete exatamente a nossa realidade. Problemas existem. Situações difíceis existem. Momentos de pressão são inevitáveis. Mas o desespero não nasce do problema. Ele nasce quando a mente perde o controle diante do problema. Quando você começa a imaginar o pior, quando você sente que não vai conseguir suportar, quando a situação externa invade completamente o seu interior. É aí que o medo deixa de ser um alerta e passa a ser uma prisão. Agora olha para Elias, o homem forte, determinado, alguém que enfrentou desafios enormes. Mas chegou um momento em que ele simplesmente não aguentou mais. Cansaço emocional, exaustão, vontade de desistir de tudo. Isso quebra uma ideia muito comum. A ideia de que pessoas fortes não sentem, mas sentem sim. E muitas vezes sentem até mais profundamente. Isso mostra algo essencial. Ansiedade, medo e esgotamento não escolhem nível espiritual, força emocional ou experiência de vida. Eles atingem qualquer pessoa. O problema não é sentir. O problema é quando você se perde dentro disso. Quando o cansaço vira identidade, quando o medo vira padrão, quando a vontade de desistir começa a parecer uma saída. E é exatamente nesse ponto que muita gente trava, porque acredita que não deveria estar se sentindo assim. Agora aqui está algo que muda completamente a perspectiva. Não temas não significa que o problema vai desaparecer. Não significa que tudo vai se resolver imediatamente. Não significa que você nunca mais vai sentir medo. Significa algo muito mais profundo. Significa que mesmo com um problema, você não precisa viver dominado pelo medo. Porque o medo não vem apenas do que está acontecendo ao seu redor. Ele vem da forma como você interpreta o que está acontecendo. E, principalmente, da sensação de estar sozinho diante disso tudo. Quando você sente que precisa dar conta de tudo sozinho, o peso aumenta. Quando você acredita que não tem suporte, o medo cresce. Quando você pensa que tudo depende apenas de você, a ansiedade se intensifica.
E é exatamente aí que essa mensagem entra. Não temas não é uma negação da realidade. É um reposicionamento interno diante da realidade. É sair do controle total para a confiança consciente. E isso muda completamente a forma como você enfrenta qualquer situação. Existe um padrão que se repete. E quando você percebe isso, tudo começa a fazer sentido. A Bíblia mostra que a ansiedade cresce quando tentamos carregar tudo sozinhos. Isso acontece de forma quase automática. Você tenta resolver tudo na sua mente. Antecipa cada detalhe, tenta evitar erros. Mas quanto mais você tenta segurar tudo, mais pesado fica. E chega um ponto em que não é mais sobre resolver problemas, é sobre sobreviver ao que está acontecendo dentro de você. Agora observa o outro lado. A ansiedade diminui quando você aprende a confiar. Não é sobre ignorar a realidade, é sobre não permitir que ela te domine por completo. Porque a ansiedade tem um foco muito claro. Ela prende você no problema. Amplifica o que pode dar errado. Repete cenários negativos até parecerem reais. Já a fé faz o oposto. Ela não nega o problema, mas muda o ponto de atenção. Ela tira você do centro do controle e reposiciona sua mente. E esse simples ajuste de foco muda completamente a forma como você sente, pensa e age. Agora traz isso para a sua vida. Pensa no seu dia a dia, com honestidade. Quando algo dá errado, sua mente vai direto para o pior cenário. Quando surge uma incerteza, você tenta prever tudo. Quando perde o controle, o medo aparece quase que instantaneamente. E sem perceber, você entra em um ciclo. Pensar demais, sentir demais e não conseguir sair disso. Mas e se o caminho não for controlar tudo? E se na verdade o excesso de controle for exatamente o que está alimentando a sua ansiedade? Porque controlar tudo parece segurança, mas na prática só aumenta a pressão. Agora considera outra possibilidade. E se o caminho for confiar mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem garantias, mesmo sem enxergar o final? Isso não é fácil, mas muda completamente a forma como você carrega o que está vivendo. Porque talvez o maior problema não seja a ansiedade em si, mas a forma como você está tentando lidar com ela. Tentar enfrentar tudo sozinho. Assumir um peso que não foi feito para ser carregado dessa forma. E no momento em que isso muda, a perspectiva muda junto. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu algo que muita gente ignora. O problema não está apenas no que acontece ao seu redor, mas na forma como isso toma espaço dentro de você. A ansiedade cresce. O medo se intensifica. A mente acelera. E sem perceber, você começa a carregar um peso que nunca foi feito para suportar sozinho. Mas existe um caminho diferente. Um caminho que não exige controle absoluto. Não exige respostas imediatas. E não depende de um cenário perfeito. Depende de confiança. Uma confiança que reorganiza a mente, que traz equilíbrio mesmo em meio à pressão. E que muda a forma como você enfrenta o que antes parecia impossível. Porque no fim, não temas não é apenas um conselho. É uma forma completamente diferente de viver.